Programa Economia Dia a Dia. Apoio Cultural Bradesco S.A. Prezadíssimo telespectador, começa agora mais uma edição do programa Economia Dia a Dia, que é uma realização do Sindicato dos Economistas de São Paulo e conta com o apoio cultural do Banco Bradesco S.A. Conheça o nosso convidado especial de hoje. Geraldo, é uma alegria recebê-lo aqui, viu? Da mesma forma. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar com vocês aqui. E já que o nosso foco de hoje é o universo contábil e a relação dele com a economia, eu, antes de mais nada, começo perguntando como você escolheu a contabilidade, Geraldo, ou a contabilidade te escolheu? Como é que foi essa relação sua pessoal com a profissão do contabilista? É interessante esse histórico, né, da minha vida na contabilidade, onde eu iniciei lá já há algum tempo passado, lá no escritório de uma igreja, de uma paróquia, né, cuidando das finanças da paróquia, né, e de lá eu fui para o Grupo Votorantim, né, na cidade lá onde meus pais moram, no interior de Minas, também na área de escritório, né, cuidava lá de correspondências, e aquele dia a dia me fez observar os colegas, né, trabalhando no escritório. Inclusive, eu conto muito para os meus amigos o seguinte, que naquela época o rapaz que escriturava as notas fiscais, ele tinha um livro mais ou menos desse tamanho, né, em que ele escriturava nota por nota, com aquela caneta tinteiro, e com uma classe total, né? Ele colocava aqui o bico da caneta e fazia aquela escrita no maior capricho. Aquilo me atraía bastante, né? E depois tinha o rapaz do setor de custos também, que tinha um trabalho muito interessante, e eu fui, com isso, me envolvendo cada vez mais. Aí vim para São Paulo e fui trabalhar numa empresa também na área de escritório, né? No crédito e cobrança. Depois fui para contabilidade, aí realmente foi onde eu comecei e estar totalmente ligado com a contabilidade, com o débito e crédito, porque eu escriturava as operações contábeis dessa empresa, né, naquelas máquinas grandes que hoje já não existem, que eram, na época eram as cotas, acho que muitos colegas nossos aí conhecem, e era realmente um trabalho muito interessante, porque você não podia errar, né, porque era carbonado aquele diário e você tinha que ter um cuidado enorme no lançar, né, no fazer os lançamentos. Lógico, erro ele sempre acontece, né, mas quando errava dava um trabalho para recuperar, né, a escrita, e fui seguindo. Aí depois eu deixei de ser empregado, acho que foi em 88, eu estava numa corretora. E nessa época me convidaram para eu cuidar da contabilidade da corretora, mas fora da corretora. Aí foi aonde eu me iniciei como um empresário da contabilidade, né, com um escritório. E aí esse foi meu primeiro cliente, tive outros, né. Com o passar do tempo, eu me direcionei para a perícia, né. Já vi um outro nicho de mercado dentro da área contábil, que era a perícia contábil. Né? E aí, com o tempo, eu fui me desfazendo do escritório. Hoje eu não tenho mais escritório de contabilidade, mas atuo em perícia contábil, né, como profissional liberal. Que já é uma consultoria especializada, né? Especializado porque você faz para o judiciário, né? E também como assistente para as empresas, né? Até para o Estado. Hoje, por exemplo, eu assisto o Estado nas perícias também. E para as empresas também preventivo? Preventivo, né? E naquele momento onde, olha, preciso... Já tem o litígio. Já tem e eu preciso contestar o cálculo, você precisa me ajudar. Tá. Muito bem, então a gente entra
Antes da gente ir mais a fundo, quais são as características da perícia contábil, como é que está esse mercado e quais a diferença crucial com a perícia que o economista também faz, né? Muitas vezes há uma confusão, talvez aí uma linha tênue, você vai explicar sobre o seu ponto de vista, mas antes disso um comentário seu a respeito de uma característica inerente à ciência contábil, é que ela sempre foi uma atividade intelectual, né, que precisou ter esse tino intelectual, mas ela foi de um processo cada vez mais manual para hoje praticamente 100% digitalizada, automatizada, tudo é sistema. Como é que foi essa transição e como é que é hoje esse universo da digitalização, que eu creio que é uma das profissões mais digitalizadas que existem, né? Realmente essa evolução tecnológica atingiu em cheio a nossa área, né? E isso tem deixado alguns colegas que já estão com uma certa idade com dificuldade de acompanhar, porque a evolução é muito rápida, né? E você trabalhar manual e digital, há uma diferença enorme, né? Tanto que, eu não sei se você ficou sabendo, uma revista de grande circulação, não esse último fim de semana, mas no passado, fim de semana passado, soltou uma reportagem dizendo que a nossa atividade ela vai ser absorvida pela inteligência artificial, né? E aí, como é que se Nós contesta não concordamos. Não concordamos porque é uma atividade de intelectual. E a máquina jamais vai substituir o homem na área, né, nessa parte intelectual. Aquele trabalho braçal, que é debitar e creditar, né, registrar documentos, esse sim, os computadores estão fazendo muito bem, né? Mas e o resultado disso? E a análise desses números, né? Esse é o ponto em que eu não vejo condições da máquina fazer pelo profissional. Será que uma das funções mais clássicas do contador, que é assinar o balanço, o computador vai fazer? Será que os computadores vão tirar o CRC também para poder assinar balanço? Então, mas veja, isso não é só na área contábil, né? Esse avanço tecnológico, né? Eu estava observando aí nessa última feira tecnológica que teve lá em Las Vegas, né? CES, né? Onde o computador humanoide, né? Ele fazendo realmente coisas assim que inimagináveis, né? Ele tem uma capacidade enorme de olhar para você e entender o que você está sentindo ou o que você está pensando, é coisa maluca, né? E a tendência é isso se aprimorar cada vez mais, porque pela reportagem que eu assisti, quem o criou quer ir muito mais além, né? Mas sempre com aquele ponto, olha, a máquina jamais substituirá o homem, né? Graças a Deus, né? Ainda Deus bem, nos né? deu esse poder, né? Geraldo, muitos jovens que talvez vislumbrem a área contábil, pode até já imaginar que eles vão optar em algum momento pela auditoria, pela parte contábil em si, pela parte fiscal e pela parte mais, né, questão de tributos, impostos, mas talvez uma área mais singular e talvez nem tanto conhecida é a própria perícia contábil. Definindo o que é perícia contábil e como é que o profissional hoje chega até essa especialização, quais são os caminhos e como é que está um pouquinho esse mercado da perícia contábil. Tudo bem. A perícia, ela é uma ramificação, né, da contabilidade, não só da contabilidade, porque você vai encontrar perícia médica, perícia econômica, perícia administrativa, mas focado na perícia contábil. O que ela é de diferente? Um ponto importante, se você é bacharel em ciências contábeis, você está habilitado a ser perito. Evidente que você precisa ter um know-how de conhecimento, não só científico, contábil e do dia a dia dos tribunais, né? O que envolve um processo judicial. Em que momento o perito contábil vai atuar? Em que momento o juiz vai precisar desse auxiliar da justiça? Porque a gente, na perícia judicial, nós somos um auxiliar do juízo. Então, como ele não entende de cálculos, né, essa questão técnica, contábil,
ele delega um perito contábil. passa esse trabalho para que o profissional da área o auxilie nessa demanda, né? Então, veja, se você é bacharel em ciências contábeis, você está habilitado a ser perito. Está habilitado a ser auditor? Também. Você tem que ser bacharel para ser auditor. Agora, um diferencial na nossa profissão é o contador técnico, ele pode fazer perícia? Não pode. Ele pode fazer auditoria? Não pode. Pela regência da nossa profissão, só pode os bacharéis em ciências contábeis. Perfeito. Né? E então, o perito, ele, na atuação como perito do juízo, ele recebe uma nomeação do juízo, né? Que o nomeia de que forma? Agora mudou bastante com o novo Código Civil, criou-se um cadastro, né? Onde se pretende, nesse cadastro, você insere os seus dados, as suas informações, que área você atua da perícia contábil, porque o campo é enorme, é muito grande, o campo de trabalho do perito, né, na área judicial e extrajudicial. Mas focando na judicial, você faz o cadastro perante o juízo, né, no tribunal, por exemplo, em São Paulo, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Se você vai para a área trabalhista, no Tribunal Regional do Trabalho, né? E ali você, quando cadastra, você diz, olha, eu faço perícia trabalhista, eu faço perícia de apuração de haveres, eu faço perícia na recuperação judicial. Então você deixa isso anotado para quando o juízo precisar e ele buscar o teu nome, ele saber se pode contar com você ou não naquele trabalho do qual ele precisa. O juiz pode eventualmente ter o seu perito de confiança, aquele que ele gosta de acionar para determinado caso, ou não? Ele depende de uma fila lá do sistema, de uma ordem da máquina. Essa questão é importante porque até a entrada em vigor do novo Código Civil, tem essa figura do perito de confiança do juízo. Então é aquele que o juízo conhece, sabe da capacidade, né? E do desenvolvimento dos trabalhos que atende à necessidade daquele juiz. Então hoje ele pode ter esse perito de confiança? Continua o perito de confiança, que é o do passado. Hoje, com a entrada do cadastro, né, pelo novo Código Civil, o que se pretende com isso? Verificou-se que, como ele é de confiança do juízo, o juízo só o nomeava. E os demais? Os demais precisam de trabalho. Mas eu não conheço, eu conheço esse, eu vou dar o meu trabalho para ele fazer. Então, o que estava ocorrendo? Um acúmulo de processos, num profissional só, atrasando, né, as decisões, porque ele não conseguia entregar no prazo necessário, que normalmente é de 30 dias. Então, isso estava criando os entraves. Então, com a entrada do novo Código Civil, criou-se esse cadastro que é justamente para girar, né? Então, fazer uma distribuição mais equânime. Equânime, exatamente. Mas ele deixa de ser perito de confiança? Olha, na medida em que você é nomeado, você apresenta um bom trabalho e atende ao juízo, à necessidade do juízo, você passa a ser de confiança. Esse é um ponto, né? Você não precisa ser amigo do juízo. Você precisa ser um bom profissional que possa atender à altura ao juízo, né, naquela decisão para a qual ele vai realmente decidir com segurança. Esse é o ponto importante. Em cima do teu trabalho. Na área do judiciário, qual que é a principal, ou quais são as principais demandas do perito contábil? O que aquilo mais pede uma perícia contábil? Que casos que são? Olha, se você for para a área trabalhista, por exemplo, que houve demandas e demandas, com a reforma trabalhista, já tenho notícia que caiu 50% o número de processos, né, novos. Mas na área trabalhista, o que é? Horas extras, né? Diferença, aí com reflexos em 13º, em férias, e toda aquela área de trabalho, né, de prestação de serviço do empregado para a empresa. Então, isso há uma demanda enorme na Justiça do Trabalho. Aí você vai para a civil, aí você vai ter apuração de haveres, né, sócios que desentendem e vão, né, desfazer a sociedade, ou não, a sociedade continua, mas eu vou vender a minha parte, quanto vale a minha parte, né? Aí você tem também
na parte de empresas, você tem aquela questão da recuperação judicial. A empresa entra com processo de recuperação. Precisa do contador para levantar essa realidade da empresa. Hoje é um ponto importante que eu estava ouvindo, lendo de um atual juiz da vara de execução, de que ele, antes de dar sequência ou dar seguimento à ação de recuperação, ele já chama o perito pedindo para que ele analise a contabilidade daquela empresa. Se aquela inicial posta em juízo, a empresa realmente está naquelas condições em que foi apresentado para o juízo. Então já é um caminho diferente, porque no passado, não muito distante, tudo bem, você pede recuperação, ok, faz os trâmites normais da justiça e em algum momento, então agora precisamos ver os números, né? O que você deve, para quem e quanto. Então, já lá na frente é que chamava ou nomeava-se o perito para analisar essa situação. Hoje já estão fazendo diferente, né? Então, se o juiz ele entende que aquela inicial não é suficiente, aqueles dados constantes da inicial com números apresentados não são suficientes, ele já de imediato, antes da sequência no processo, ele já chama o perito para avaliar essa empresa se realmente ela está num processo de recuperação, né? Então é uma parte nova aí que está acontecendo. Perfeito. No próximo bloco, eu quero saber daquela perícia contábil preventiva, né? Como é que ela é feita, quem são os acionadores desse tipo de perícia e qual é a linha tênue que separa a perícia contábil da perícia econômica. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta aqui na entrevista do programa Economia Dia a Dia, falando sobre perícia contábil e, claro, também sobre a relação do universo da contabilidade com a economia. Geraldo, o que é a perícia contábil preventiva? Quem mais demanda ela? E se hoje estamos mais prevenindo ou não? Deixa na hora do litígio, o juiz resolve o que faz. Olha, é interessante isso, porque com a reforma trabalhista, a perícia preventiva vai ser necessária. Olha que interessante. As empresas estão com dúvida, né? Também, né? Não, e os próprios autores. Por quê? Agora, para ele pleitear na justiça alguma diferença de salário ou de hora extra, ele já precisa informar ao juízo quantas e quanto. Então, ele já precisa entrar na Justiça do Trabalho já dizendo ao juízo que ele pleiteia 10 horas ao valor de 5, que dá 50. Com os reflexos, isso dá 100. Isso. Então, eu já tenho que entrar com esse valor já fechado. Isso foi um perito que fez. Então, é um trabalho novo para os peritos. Perfeito. Na área de trabalhista, isso não existia até a reforma trabalhista. Agora não. Agora, antes de dar a entrada no processo, o advogado... Trabalhista. O trabalhista, para ele não correr o risco da sucumbência, que é um ponto importante agora, ele deverá, com mais segurança, chamar o profissional da contabilidade para oferecer esses cálculos mais próximo possível daquela realidade da qual ele vai pleitear em juízo. Até porque, pelas novas regras, a improcedência desse pedido pode acarretar numa punição, sem dúvida, para aquela parte que acionou a justiça, né? Exatamente, porque até então, para o autor era muito cômodo. Dá-se a entrada na justiça, pede lá 100 mil reais, sendo que ele tem direito de 10.
Não, isso aí depois o juiz é que vê, né? A parte vai fazer a defesa, vai contestar esses pedidos. Se ela não fizer corretamente e o juiz assim entender que é devido, ele acaba deferindo esses números, esses valores. Hoje não. Hoje você tem que tomar cuidado, porque se você pede 100 e na verdade você tem direito a 10, os 90 você vai ter que pagar. Você vai ser punido, né, com a sucumbência dessa diferença dos 90. Então, quer dizer, com essas novas regras que acabam demandando peritos, né, para essa área nova, a questão da lista num sistema que distribui mais os processos, podemos dizer que a área da perícia contábil está aquecida? Eu vejo que sim. Só que aí é importante diferenciar o seguinte: o cadastro ele serve para os juízes. Perfeito. Isso vai ser usado em juízo. É evidente que uma banca de advogados também pode consultar? Pode. De repente, olha, eu estou precisando de um contador, onde eu consigo? Bom, o CRC tem um cadastro, né? E lá tem todas as informações. Conselho Regional de Contabilidade. O Conselho Regional de Contabilidade, através do Conselho Federal, porque isso foi uma imposição do Conselho Federal baseado no novo Código Civil, né? Então, com base nesse cadastro, tanto os juízes quanto, normalmente, quem demanda serviços de perito contador são os advogados, as empresas e o juízo, eles podem ter acesso a esse cadastro para ele conhecer esses profissionais que possa atender às necessidades. Agora, no caso da reforma trabalhista, onde o advogado entra com ação trabalhista, pleiteando horas extras e diferenças, ele também pode ter acesso a esse cadastro. Né? Ou não, como é uma relação privada, ele pode ter o seu escritório de confiança, o seu conhecido, amigo e tudo mais. Como no judiciário é uma relação pública-privada, aí a lista fica mais justo o processo, né? Exatamente. Perfeito. Antes da gente falar da questão da perícia econômica, também tem a questão que é a seguinte: você falou da questão da atuação no judiciário, quando já tem um litígio do perito contábil, na relação de evitar o litígio porque, ou deixar ele mais transparente ou mais claro quando o advogado contrata o perito, e a relação extrajudicial é aquele ambiente de negociação ainda entre as partes. Como é que funciona o extrajudicial na perícia contábil? O extrajudicial normalmente é quando se pretende entrar com ação judicial. Então, para ele entrar com ação judicial, normalmente o causídico, que é o advogado da causa, ele precisa conhecer o valor, né? Então, por exemplo, você pega aluguéis atrasados. O cara não paga já há 2, 3 anos. Quanto monta isso? Se ele levar esses números já prontos para o juízo, o encaminhamento da ação é muito mais rápida. Claro. Então, esse trabalho ele é extrajudicial. E quando ele passa a ser judicial? Quando lá na frente, né, o juízo viu esses números, a parte contestou, bom, então se há divergência, então eu vou chamar meu perito para ver aonde que está o problema, né? Então tem a extrajudicial, quando eu sou chamado para apresentar números, formar ali uma consciência de valores para que o advogado possa pleitear em juízo. A outra já deu-se a entrada nessa ação com esses números, dos quais, por exemplo, você é o devedor e você contesta, fala, não devo tudo isso. E apresenta o teu número para em juízo. Aí fala, bom, vocês não estão se entendendo, então deixa eu chamar o perito para ele... E no direito de ampla defesa, o advogado que está defendendo o acusado também pode contratar um perito, concorda? Não tenha dúvida. São em 3 momentos que você é contratado como perito. Primeiro é perito do juízo, então você vai atender o judiciário. As partes... Quando nomeia-se o perito do juízo, o juiz abre para as partes, autor e réu, se quiserem, apresentarem e nomearem os seus peritos. Perfeito. Para acompanhar o trabalho do perito judicial. Perfeito. Né? Então, você vê aí 3 frentes de trabalho, num processo só. Né? Então, num litígio só, você
pode demandar 3 peritos, né? E agora a relação entre a perícia contábil e a perícia econômica. Como funciona? Tem elementos que os dois, economista e contabilista, podem atuar ou não? Sempre em momentos separados? O que um pode fazer, o que o outro não pode fazer? Isso em alguns momentos teve até uma certa preocupação dos órgãos reguladores em que o profissional, não, você está entrando numa área que não é sua. Isso. Né? Não, mas como você identifica que ela não é sua? O juízo nomear um perito economista para analisar peças contábeis. Então, não está de acordo com a norma. Né? Quer dizer, o perito economista, ele já de antemão, ele já pode abrir mão, falar, excelência, não é minha área de atuação. Perfeito. Né? Mas a gente encontra no mercado, já encontrou-se muitos trabalhos no mercado, colegas de outras áreas, que pode ser economista, até engenheiros, fazendo trabalho de contador. Né? Não, mas é número. Número o engenheiro conhece, número o economista conhece. Mas a ciência contábil ele conhece? Não, porque ele não fez, né, o curso, ele não se preparou para isso. Agora, por exemplo, você vai encontrar ramos da perícia que pode atuar o economista e o contador. Por exemplo, perícia do trabalho. Ela não é exclusiva de contador. Por quê? Porque você não vai atender a uma ciência contábil. Apurar a hora extra, existe ciência contábil nisso aí? Não, não existe. Agora, existe proximidade maior do contador ou do economista fazer folha de pagamento? Normalmente o contador está mais próximo disso. Né? Então, ele está mais adequado, ele está mais preparado? A princípio, sim. Mas o economista não tem condições? Tem condições, sim. Né? Então, ele pode conhecer de departamento pessoal, de recursos humanos, né? E ele tem condições de apurar diferença de horas extras com reflexo em 13º e tudo mais. E essas delimitações territoriais, vamos dizer assim, quais são as instituições mais ideais para conversar e são os conselhos da categoria, de cada uma das categorias? Normalmente, porque o conselho regional é um conselho fiscalizador, né? Ele, além de normatizar, ele fiscaliza. Essas são as principais bases de atuação do Conselho, né? No caso, nosso Conselho Regional de Contabilidade. O dos economistas também, né? Uma função correlata da área da economia. Da mesma forma. E os demais, médicos, advogados e tudo mais. O advogado, ele não tem Conselho Regional, porque é uma classe, vamos dizer assim, diferenciada das demais. É uma autarquia, né? Que a OAB OAB, né? Que concentra todas É uma ordem de... né, a fiscalização, a normatização, então é um pouco diferente. Mas as demais atividades, o economista, o médico, engenheiro, o médico, né, tem conselhos. Eles têm conselho, tanto o estadual e o conselho federal. Né? Normalmente o federal fica em Brasília, né, e congrega todos os conselhos dos estados do Brasil. Geraldo, obrigado pela presença e muito, muito agradecido pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos e que você possa estar conosco mais vezes aqui, viu? Eu que agradeço, estamos à disposição, o Sindicato dos Contabilistas fica muito lisonjeado pelo convite, né? Eu também da minha parte, e falo aqui em nome do nosso presidente, né, Antônio Eugênio Sequinato, e ficamos à disposição. Sempre que quiserem e puderem, a gente está aqui para colaborar. Alegria toda nota, viu? Obrigado. Viu? Esta edição do programa Economia Dia a Dia fica por aqui, mas eu o convido, o profissional da economia, a acessar o nosso site e lá encontrar este e outros programas da nossa série. E você lá também vai poder conferir quais os cursos que esta instituição oferece para você servir mais e ainda melhor a nossa sociedade. Um forte abraço e até breve! Programa Economia Dia a Dia. Apoio Cultural Bradesco S.A.